Gelson, com que frequência as pessoas devem, então, fazer o teste? Bem, essa pergunta é um pouco complicada. Por que eu diria complicada? Porque nós temos que olhar para 2 pontos. As pessoas se conhecem. Se eu dizer de 3 em 3 meses, me referia àquelas pessoas que têm uma prática sexual ativa com vários parceiros ou com uma pessoa não confiável. E por outra, o HIV é um vírus que manifesta-se no organismo dentro de 2, 3 meses ou não. Esse vírus pode manifestar-se em algumas pessoas que têm um sistema imunológico mais forte, até no mínimo 1 ano. Há outros que pode levar até 2 anos para se manifestar. O que significa dizer que o fato de alguém testar negativo não significa taxativamente que ele esteja negativo ou que não esteja infectado, porque o organismo tem uma espécie de janela imunológica que tem formas de atuar e de reconhecer o vírus. E o vírus do HIV é um dos vírus mais inteligentes que existe, porque ele não se manifesta no organismo de forma física antes que a pessoa, ou seja, antes que o vírus tenha o controle absoluto sobre o organismo. Ele só se manifesta quando já tomou o controle. É como se fosse um espião que entrou em um país em que antes de tomar as forças principais do país não se manifesta, só se manifesta depois de assumir o controle absoluto e ter certeza que ao se manifestar não haverá contra-inteligência que poderá desmistificar ou destornar aquilo que ele criou anteriormente. E o vírus do HIV é assim no nosso organismo. Ele primeiro invade, depois cria mecanismo de destruição e só depois de ter o controle absoluto dos linfócitos T, que são a imunidade inata, a imunidade que nós nascemos, a imunidade geral do corpo, enquanto não controlar essa imunidade, que nós chamamos de comandante general da nossa defesa orgânica, eles não se manifestam, razão pela qual em pessoas com um sistema imunológico mais frágil, ele vai se manifestar em um curto período, podendo ser em 1 mês, há quem pode se manifestar em 2 meses, há quem pode manifestar-se em 3, há quem pode em 6 meses, 1 ano, até 2 anos no máximo. Portanto, esse vírus tem essa característica. E por outra, não é qualquer tipo de exame que detecta o vírus do HIV numa primeira fase. E os testes que têm sido usados é o teste de determínio. Determínio é um teste rápido, um teste imunocromatográfico. Estamos a falar daqueles testes que eles reagem em função da presença de anticorpos contra o vírus. Logo, se o vírus está no nosso organismo e não infectou ainda o nosso organismo, não tomou controle do nosso organismo, logo o nosso organismo não vai criar anticorpos para defender contra um vírus que ele não reconheceu, porque o vírus do HIV, quando entra no nosso organismo, ele disfarça como se fosse as células do nosso organismo, disfarça como se fosse célula de defesa do nosso organismo, e esse disfarce confunde as nossas defesas, logo não cria um anticorpo. O anticorpo é uma espécie de proteína que nos defendem contra esses vírus. E esses vírus, enquanto estiverem presentes, disfarçados de células, obviamente os nossos anticorpos não vão reconhecê-los como vírus, então não criam anticorpos. Como não cria anticorpo, esse teste não vai reconhecer como positivo. Daí que o teste vai dar um falso negativo, fazendo a pessoa pensar que não foi infectada enquanto que foi. Está tudo bem. Por essa razão, há necessidade de fazer testes mais específicos, como o teste de ELISA, que tem a capacidade de não detectar apenas o anticorpo, mas o RNA viral. Portanto, é importante que as pessoas conheçam as formas de testagem. Temos o teste inicial, que é o determínio. Caso dê negativo, é importante aguardar pelo menos mais 2 meses. Depois, no 3º, 4º mês, pode voltar a fazer um teste ELISA ou um teste de Western-blot, que é um teste de biologia molecular, em que os pacientes poderão ter acesso às informações e saber exatamente se realmente foi infectado ou não.